contraindo problemas psíquicos. Vai ficando louco, literalmente. O escorbuto é talvez de todas as avitaminoses a mais famosa. Isso vem lá desde o tempo dos escravos, né? Quando eles eram presos no navio, não se alimentavam de vegetais. Oh, coitados, viviam tendo sangramento das gengivas. O que tem a ver? O escorbuto caracteriza-se literalmente pelas hemorragias da gengiva, da mucosa. Por quê? Porque a mucosa para de produzir o colágeno, que é quem une, que é quem gruda essas células entre si. E aí o primeiro sintoma é a gengiva. Qualquer aperto nos dentes, qualquer pressão maior, a gengiva começa a sangrar. Vitamina C, hein? Uma doença famosa, acontece muito entre os jovens, é a hemeralopia. O jovem sabe que está com hemeralopia quando ele entra no cinema, por exemplo, para ver um filme qualquer aí, e aí ele tem um período de adaptação que se prolonga. Normalmente a gente entra no cinema e logo depois tem que começar já a enxergar as cadeiras, e depois as cabeças das pessoas, e depois a pessoa que tu estava procurando. Uma pessoa com hemeralopia não. Ela demora muito para se adaptar. Na verdade, está com um problema a nível sensorial na retina, onde ele para de produzir uma substância chamada rodopsina. O raquitismo é outra, junto com o escorbuto, outra doença muito famosa, né? Pela falta de vitamina D. Essa pessoa que tem raquitismo, ela contraiu isso porque, na falta de vitamina D, o organismo não consegue absorver bem o cálcio e o fósforo. Quer dizer, o cálcio não é retirado do intestino e não vai ser depositado nos ossos. E aí, então, os ossos são mal formados, começam a se arquear, a se desenvolver pouco. E aí, dá uma ideia de atrofiamento, né? De um modo geral. O osso atrofiado, músculo atrofiado, então a pessoa fica com uma forma característica muito peculiar. Muito bem, essas seriam as principais avitaminoses, eu citei só algumas, você poderá encontrar muito mais na literatura, mas eu quis enfatizar o quão é importante se alimentar bem. Existe uma regra muito simples, quanto mais colorido é o teu prato, quanto mais colorida é a tua alimentação, maior a chance de tu encontrares todas as vitaminas ou as principais vitaminas e outros nutrientes, como carboidratos, como proteínas em seus diversos aminoácidos, como os diversos tipos de lipídios, o colesterol, enfim. Tudo bem? Alimentação sadia é uma alimentação colorida, balanceada e dosada. Vamos agora dar as dicas de estudos para você melhorar e otimizar essa aula de hoje. Agora que você já conhece os carboidratos e os lipídios da aula anterior e complementou agora com as vitaminas e as proteínas, eu já posso te dar a seguinte dica. Monta uma tabela com todos os alimentos que você come durante a semana. Bife, arroz, feijão, sei lá, sorvete, bolo. Vai colocando esses alimentos e tenta, junto com a literatura, é claro, descobrir quais as vitaminas mais comuns nesses alimentos. Que tipo de aminoácidos são mais comuns nesses alimentos? Que tipo de lipídios, ou se a concentração de lipídios é alta ou baixa, e de carboidratos é alta ou baixa. Aí você vai ter uma ideia geral do que você passa a comer na sua semana e depois no seu mês. Aí você vai entender o porquê de você estar gordo, estar magro, estar mais alto, mais baixo, etc, etc, etc. Legal? Não esqueça de fazer os exercícios. Até mais. Nesta aula vimos as proteínas e as vitaminas. As proteínas são formadas por aminoácidos, têm muitas funções, das quais se destacam a função da catalisação. Estudamos as enzimas. As enzimas são os biocatalisadores das células, aceleram as reações químicas economizando energia e tempo. Abordamos as vitaminas e as avitaminoses. As vitaminas podem ser lipossolúveis e hidrossolúveis. Se destacam A, D, E e K e o complexo B e C. Entre as principais avitaminoses, beriberi, escorbuto, estão entre as mais destacadas. Bons estudos!
Professor, sugiro que você recomende com uma certa veemência, porque esse assunto é importante, que eles façam o exercício do livro. Também sugiro que faça os alunos trazerem bulas de vitaminas ou de complexos vitamínicos e aí possa discutir em sala, né, prática, né, sobre as vitaminas envolvidas naquela bula. Também sugiro que tu tragas tecido vegetal, uma folha, por exemplo, um bife, né, um pedacinho de carne e de outros seres como cogumelos. E aí, em sala, você mostre a variação de textura, flexibilidade, entre outras características da matéria, para que o aluno tenha uma correlação da variação de proteínas que compõem aqueles corpos, aqueles tecidos. E aí o aluno vai ter uma ideia do que nós estamos falando realmente. É muito interessante. Boa sorte e até mais.